Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente aborda as boas práticas e as maneiras de como desbloquear o potencial do Salesforce na tua empresa e começar a fazer ele jogar junto contigo esse jogo aí empresarial. Tô aqui com o nosso especialista, eu sou o Rafael Dalla, antes que eu me esqueça, e tô aqui com o nosso especialista, o Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? Fala, Dalla, beleza? Bora pra mais uma hoje? Bora pra mais uma. Hoje a gente vai conversar sobre a revolução da conectividade. Como integrar o Salesforce pode mudar o jogo da tua empresa. A promessa é forte, hein, Ariel? É forte. E eu quero saber se é possível. Boa. É possível mudar o jogo da empresa conectando o Salesforce? Com certeza, eu acho que o que eu diria é que é necessário para tua empresa essa conectividade. E é um processo que, inclusive, a gente aqui na SR está vivenciando, né? Acho que vou trazer nada melhor do que trazer um exemplo, né? Que eu até mencionei no episódio anterior, que eu vou trazer um pouco mais de detalhe, é o quanto a gente está ganhando no nosso processo comercial com as integrações, né? Utilizando o Salesforce e as integrações entre vários sistemas. Então a gente estava passando ali de 2022, de um time ali de umas 25 pessoas, para esse ano aí de 2023 a gente está projetando mais ou menos ficar entre 60 e 80 pessoas no time. Então é um crescimento bem significativo, né, no ano. E com isso começa a ter, que nem a gente estava falando ali fora, né? Quando eu começo a ter mais pessoas no meu time, eu não vou incrementando ah, uma, uma relação, tipo, mais um no meu nível de complexidade de relacionamento entre pessoas, né? Então eu tenho duas pessoas, essas duas pessoas se relacionam, trocam, É uma etc. conexão só, né? É uma conexão só. No momento que eu tenho três, eu vou ter um com o dois, um com o três, o dois com o três. Aí eu tenho quatro pessoas, eu começo a ter uma pluralidade de conexões ali muito grandes. Então a gente começa a ter muita necessidade de processos, muita necessidade de, né, estruturar processos, utilizar ferramentas para a gente conseguir ter um padrão de qualidade, de execução, também não eliminando a criatividade, né? Mas e também para a gente conseguir ganhar performance e otimizar os nossos processos, etc. Então a SR tá passando por esse momento onde a gente está contratando, começando a utilizar muitas ferramentas, né? E aí no nosso processo bem específico ali de marketing e vendas, marketing comercial, a gente está ganhando, tendo muita sinergia e muito ganho, a gente está conseguindo desbloquear também essa nossa área de marketing e vendas com o Salesforce e com as integrações entre o Salesforce e os demais sistemas que a gente utiliza. Então a gente já está com uma operação, a gente construiu essa integração já está rodando e para ter essa fluidez ali no nosso marketing, por exemplo, os leads que estão vindo no nosso inbound, a gente já tem essa integração com as nossas nuvens de marketing do Salesforce, onde estão as campanhas de anúncio, etc., que a gente tem feito, e a nossa coleta de leads, o inbound de leads já está integrado, então ele já entra da nossa landing page, do formulário, do Google, Meta Ads, etc. Eles já caem no nosso CRM, no Salesforce, por sua vez, eles já são destinados automaticamente para o nosso fluxo de cadência do nosso SDR, para ele fazer a qualificação, para depois a gente ir atrás de uma prospecção e agendamento de uma reunião de vendas para o nosso closer, para daí, assim, isso tudo integrado entre os sistemas até o caminho final, que não é só a conversão. Depois a gente converte, faz a venda, gera oportunidade, faz a venda. A gente tem também a parte de projeto, implementação e acompanhamento, que também isso já está sendo também desenvolvido dentro do CRM para a gente ter todo o ciclo de vida do cliente automatizado aqui dentro. Tudo conectado. Tudo conectado. Show, Exatamente. show de bola. E quais são os benefícios primordiais, assim, de integrar o Salesforce com outras ferramentas de software? Cara, assim, primeiro
vários pontos, talvez até não por questão de importância, mas primeiro a gente começa a eliminar a propensão de falhas humanas, né? A gente fala muito, daqui a pouco, pô, eu não tenho meu sistema integrado, eu exporto um CSV, um Excel de um sistema, mando para o outro, trato o dado, às vezes é pior, né? Eu tenho que exportar de um, fazer regra, fórmula, PROC-V, pivotar tabela e não sei o que, e trato todo o dado e depois mando para outro sistema, porque eu tenho que ter uma visão diferente do dado Total. no outro sistema. Então, isso vai gerando atrito, até que uma coisa que a gente comentou também, acho que no episódio anterior, foi que esses atritos fazem com que o pessoal desengaje do processo. Então, eu vou ter propensão à falha, eu vou ter pouca produtividade se a gente seguir isso, mas pode ser que não se siga, o time desengaje e aí eu perca total o controle e eu perca as métricas, eu não consigo fazer uma gestão e aí o que não é medido a gente não consegue melhorar. Total. E Né? pode perder dado no meio do caminho também, né? Pode perder muito dado. Perder dado no meio do caminho. E a minha velocidade, né? Daqui a pouco eu preciso de um. Cara, uma métrica interessante que eu já ouvi é de que o SLA de um lead de inbound é 1 hora. Né? Uhum. Então, pô, eu cheguei um lead, o cara levantou a mão, eu tenho que ir lá rapidamente já qualificar, ter um ponto de contato, uma interação. E aí, como é que eu faço isso se eu não tenho automação? Daqui a pouco eu nem sei se esse lead entrou. Eu vou lá no final do dia e vejo lá nas minhas campanhas, eu tenho um lead lá, eu vou exportar, vou botar numa outra ferramenta para o meu SDR prospectar. Quantos dias isso já levou, né? Total. Então, esse é um ponto bem pra chave, assim, parte sabe? de venda é o momento mais óbvio, é esse daí, né? Uhum, Eu acho que é um dos momentos onde a gente mais perde venda, talvez, essa demora de contato. uhum, Né? Eu falo bastante porque eu venho da área de vendas, né? uhum. Cara, e tu pode dar um exemplo prático de como a integração pode melhorar a eficiência da equipe de vendas? Cara, a gente teve alguns cases, tá? Um case da Porto Belo, por exemplo, que a gente tem, que é um cliente nosso. Eles tinham um canal de vendas B2B, onde tinham algumas vendas de alguns milhões aí, que ele era feito 100% manual, assim, sabe? Planilhas, back-office, solicitação, e-mail e etc. Então, o cliente fazia uma venda e aí vinha uma solicitação para o back-office, com os dados ali, ele fazia o cadastro do cliente, tudo na mão, assim, por um canal que era específico, que não estava automatizado, Uhum. não estava integrado. Então, a gente fez esse levantamento, esse mapeamento do processo, e aí configuramos o Salesforce de uma forma em que a gente consegue criar. Ele tinha um funil diferente, tinha um processo diferente, era realmente diferente do processo B2C que eles vendiam. Então, mas isso dentro do Salesforce é tranquilamente configurável. Então a gente consegue criar N canais de vendas, funis de vendas diferentes, conforme. E aí cada um tem a sua especificidade, os seus requisitos e automações Sim. necessárias também. Então, nesse canal a gente conseguiu configurar e fazer automatização, e aí teve todo esse benefício para eles ali de destravar alguns milhões que eles tinham, porque eles tinham esse time de back-office estava sempre muito sobrecarregado de Uhum. demandas e a gente conseguiu ah, gerar muita eficiência operacional para eles e conseguir, né, a gente fazer com que eles otimizassem o trabalho deles e conseguissem focar em outras tarefas, gerando mais valor lá para a empresa também, né? Total. A própria duplicidade de dados também, eu acho, né? Também. Que pode ser um exemplo bem prático que a automação, a conectividade ali dos processos ajuda a Uhum. acabar com a duplicidade de dados, também ajuda demais o time de vendas, né? Uhum. Ajuda Isso. muito, muito mesmo. Esse daí é um legal, tem uma dualidade bem legal aí, porque conforme tu vai integrando todos os teus sistemas, talvez depois a gente, mais a fundo ali a gente vai falar no episódio, mas conforme tu vai integrando as ferramentas, os diversos canais de entrada de dados que tu tem pro teu CRM, se tu não tiver bem aí a disciplina de dados aplicada nessas integrações, tu pode ter um problema que é essa duplicidade, que foi um caso que aconteceu, por exemplo, que é bem comum de acontecer nas empresas, é as empresas começarem a crescer, começar a contratar muita ferramenta, ter uma complexidade alta aí ah, em- como é que eu vou dizer, de fluxo de dados mesmo, Uhum. inserção de dados para dentro do CRM, e que isso acaba gerando essa duplicidade de dados. A gente acabou vendo em alguns clientes nossos aí, já temos alguns cases disso. Total. E, Ariel,
Quais são as principais considerações quando a gente escolhe uma ferramenta de software para integrar com o Salesforce? O que eu preciso considerar antes de conectar essa ferramenta ao Salesforce? Boa. Até é um assunto bem parecido com, assim, tá bem próximo do que a gente estava falando das automações, né? Uhum. E, assim, isso daí é um processo que a gente colocou até dentro da SR, sabe? Como um guia para os nossos desenvolvedores, os nossos consultores que atuam com os clientes, é de fazer alguns tipos de pergunta, né? Então, a gente saber, por exemplo, ah, talvez eu entre em alguma coisa técnica aqui, e aí tu pode me interromper qualquer Não, coisa. mas manda abraço. Mas, por exemplo, eu ver aquela questão do dado real time, né? Então, por exemplo, a informação, eu preciso ter essa integração em tempo real ou eu posso agendar ela para algum momento, né? Uhum. Então, no nosso caso, naquele caso que eu trouxe do início da nossa integração dos leads, eu quero ter em tempo real a integração no momento que o lead entrou no meu CRM, eu quero mandar para o meu SDR em tempo real. Uhum. Então, eu tenho um tipo de integração para fazer. Um formato de integração que eu consigo fazer, que é em tempo real. Outra coisa que a gente gosta que a gente precisa avaliar eu preciso ter o retorno dessa integração ou não? E se eu preciso ter o retorno, eu preciso ter o retorno agora ou não? Também são algumas perguntas. Por exemplo, que daí é para poder distinguir entre uma integração síncrona e assíncrona. O que é isso? O síncrono é, por exemplo, eu quero consultar o meu saldo, tá? Ou seja, eu preciso do retorno dessa informação? Óbvio, porque eu quero consultar o meu saldo. Total. Eu preciso em tempo real? Sim, porque eu estou pedindo agora o meu saldo, então eu não quero que me chegue por e-mail daqui uma hora o meu saldo. Total. Senão, pode até acontecer isso, mas a experiência, eu vou sair desse banco. Sim, né? ruim. A experiência é Não, ruim. Então, beleza, esse é um cenário de uma integração síncrona. No momento em que eu tô no CRM e eu quero consultar meu saldo, vou clicar no botãozinho, consultar meu saldo. Aí ele vai na API lá do banco que vai olhar o meu saldo e vai me retornar em tempo real e eu estou aguardando, o usuário está aguardando a informação. E essa é uma comunicação, uma integração síncrona. Quando é uma integração assíncrona, por exemplo, pode ser um processamento. Daqui a pouco eu quero solicitar uma aprovação um aumento do limite do meu cartão de crédito. Isso daí tem um processamento um pouquinho mais complexo e o usuário, ele não. Por mais que ele queira, o ideal seria eu já ter instantâneo. Sim, clicou, veio. Por trás, às vezes, a engenharia disso é muito complexa. Então, eu vou bater lá eu vou ver o score do cara no Serasa, eu vou ver todos o ciclo de vida aí desse cliente com a minha instituição, ou com outra instituição, ou com algum birô que a gente chama, algum outro sistema que enriquece dados, para trazer dados, insumos, para eu poder dizer, beleza, esse cara eu posso dar um limite ou não. Então, ele faz a solicitação, espera um retorno, daí ele desprende, né, que a gente fala assim, também uma analogia que a gente faz é o drive-thru do Mac, né? Então tu fez o teu pedido aqui e aí tu vai para uma outra fila aguardar depois a entrega, que é o teu pedido. Exato. Então, na verdade, tu faz o pedido, depois vai pro pagamento, do pagamento tu vai agora tem o totem ali também. Sim, na tecnologia a gente faz bastante essa analogia com o drive-thru, porque daí são filas diferentes. Sim, total. Faz o processamento aqui e aí tu não aguarda o retorno, daí tu vai pro próximo. E aí no momento que veio o retorno, daí tu faz de novo. Total. Então, nesse cenário, voltando aqui do limite de crédito, então hoje eu faço uma solicitação de aumento de limite de crédito e me desprendi, sigo minha vida, não tô aqui no aplicativo esperando, ou o cara é muito ansioso, né? de repente, mas aí eu sigo fazendo outras atividades, eu não estou preso a esse processo. Total. No momento em que ele fez o processamento, beleza, o limite foi aprovado ou rejeitado, aí devolve a notificação e eu consigo saber. Outras coisas que a gente pode avaliar também são volume de dados, né? Que a gente falou em outras situações, né? Dependendo, eu tenho que tratar 2 registros aqui, é um tipo de integração que eu vou fazer. Agora, eu vou fazer uma integração que trafega milhões de registros, eu tenho que fazer um outro tipo de integração também. Sim, daí tem que ser uma integração mais robusta. Daí. Fica mais robusta. Total. Exato. E aí, dependendo de cenários, eu tenho um cenário onde eu tenho um cliente que ele é menorzinho, que eu quero,
trafegar, sei lá, no mês, 5.000 registros, etc., a gente consegue fazer de um formato, assim, com uma Uhum. estrutura que não é tão robusta. Porém, quando a gente fala daqui a pouco num banco, onde tem milhares de usuários utilizando, eu tenho algum processamento de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões de registros, eu começo a pensar num parque tecnológico, um ecossistema assim, de integração bem mais robusto, né? Total, total. Entendi. E quanto à segurança de dados, Ariel, ela se mantém quando a gente conecta diferentes sistemas ali dentro do Salesforce? Assim, também vai variar bastante conforme esses cenários complexos que eu falei, daqui a pouco de Uhum. uma empresa muito grande e de uma empresa menor, tá? Assim, a Salesforce, por padrão, as integrações, elas normalmente são feitas por API, né? E essas APIs, por padrão, elas são bloqueadas, né? Elas Uhum. têm sua segurança já garantidas pela Salesforce, onde também acho que a gente abordou um pouquinho No anterior. no episódio anterior, de automação, né? Sim. Que a gente consegue configurar usuários de integração e o que que esses usuários conseguem consultar do Salesforce, o que que eles Que tipo conseguem, de dado ele vai ter acesso, ele vai né? ter acesso e que tipo de operação ele vai poder realizar, se ele pode inserir, deletar, atualizar dados. Sim. Então, nesse bit aí a gente consegue configurar. E aí a gente consegue delegar, então, esses acessos, isso é extremamente seguro. Só que daí também quando a gente fala daqui a pouco de uma complexidade um pouco maior nesse sistema, por exemplo, nesse cenário bancário aqui que eu trouxe de Uhum. exemplo, a gente começa a ter, eu tenho um sistema X e um sistema Y, e eu vou ter daqui a pouco o meu sistema X Salesforce, eu tenho inúmeros sistemas assim ao redor dele. Aham. E aí, uma má prática de integração é eu ter todos esses sistemas conectando direto com o Salesforce. Entendi. Por quê? Daqui a pouco começa a ficar muito complexo mexer no Salesforce. Uhum. E mapear todas essas integrações também ficam complexos. E eu tô falando, assim, esses todos os sistemas, daqui a pouco são, cara, de integrações, daqui a pouco são centenas. Uhum. Centenas mesmo, ou até milhares. Uhum. Então, eu começo a perder Porque o cada setor controle. vai ter o seu sistema, cada Isso. espaço da empresa vai ter o seu sistema, é isso? Exato. Entendi. Ou até, pode até não ser tantos sistemas, mas também integrações. Hum. Então, esse sistema, eu tenho módulos ou eu tenho funcionalidades que uma vai para o Salesforce, outra também, outra Uhum. também, outra também. Então, eu não é um para um daqui a pouco, um sistema e o Salesforce. Eu posso Total. ter N conexões ali. E aí começa a ficar muito complexo. E aí aquilo exige uma complexidade maior, que daí é uma arquitetura de serviços de integração. Uhum. Então, ao invés de eu ter o Salesforce aqui no centro e todo mundo ao redor dele, conectando direto aqui, imagina que eu tenho 100 integrações que consultam um campo no meu registro de cliente, que é o Uhum. campo de data de nascimento. Total. Se eu mexer nesse campo, eu vou quebrar em 100 integrações e eu posso nem saber que isso está sendo, que é necessário para os outros Sim, sistemas. sim, sim. Tu acaba Então, perdendo, tu perde o controle de que dado tu tá fornecendo para qual sistema. exatamente, Entendi. exatamente. Esse também foi problemas que a gente teve em alguns clientes, alguns cases que eles vieram com essa dor e a gente conseguiu apoiar aí em como estruturar uma estrutura mesmo, como estruturar uma estrutura, Uhum. como configurar ou desenhar essa estrutura de comunicação, Total. integração. E aí, nesse cenário que eu tô trazendo, é necessário, nesse cenário mais complexo, a gente vê a necessidade dessa camada de integração. Então, onde todos os outros sistemas, eles vão bater nessa camada de integração, e essa camada de integração vai bater no Salesforce. E aí, essa camada de integração, a gente tem o controle. Quem chama quem, onde, quais Entendi. as informações, a gente consegue Quase, fazer toda a gestão. quase que E ali, uma chave de luz ali, ó. Esse daqui é, pode acessar a data de nascimento, que nem tu é uma falou. boa analogia. Uma E boa analogia. tu É isso vai aí. ligando chaves para cada um. Uhum, exato. Perfeito. E aí tu consegue também determinar, pô, porque assim, o nível a tensão ali da corrente é diferente que Uhum, passa daqui a pouco. uhum. Pô, aqui é muito intenso. Total. Então aqui eu consigo escalar e colocar mais capacity ali, mais poder computacional, porque essa requisição, esse caminho de integração, ele é feito por milhões de registros, milhões de vezes durante o mês. Total. E esse outro não, é algumas milhares, então eu consigo ter essa flexibilidade de, pô, aqui eu preciso de menos recurso, aqui eu preciso de mais recurso, e eu consigo. E aí, aqui também, nessa camada de integração,
começa a demandar uma certa certa quantidade, assim, uma certa demanda ou esforço de olhar para a segurança também, porque Total. daí ele já está fora do contexto Salesforce, Sim, né? Ele vai estar ou numa nuvem ou num ambiente local que tu tenha na tua própria empresa. total. Me corrige se eu estiver errado. Assim, ó, enquanto o dado tá dentro do terreno do Salesforce, vamos botar assim, dentro da propriedade do Salesforce, ele tá seguro. Sim. O alerta de segurança bate conforme tu vai dando acessos a essa. Por exemplo, o dado dentro do Salesforce está seguro. O problema é quem está podendo acessar. É cada autorização de segurança que tu dá para acessar aqueles dados. Eventualmente, tu dá tanta autorização de segurança que tu nem sabe mais quem tá com. Sim. Que dado tá com quem. É Isso. mais ou menos isso, assim. É isso E aí. aí tu acaba criando um filtro de segurança no meio do caminho. É isso aí. É assim, o poder tá na tua mão. Total. Entende? E teve também, isso aí foi legal você falar isso aí, foi uma boa analogia, porque também no trajeto, o caminho, por exemplo, andar no carro forte, né? Aham. Então, o trajeto também é importante Sim. estar em segurança, né? Por isso que Total. tem as conexões entre as APIs e tudo mais, o formato Show. de autenticação. Mas um cenário bem bacana que tu trouxe aí, que me lembrou, foi de que tinha alguns casos de clientes nossos em que eles davam acesso a uma integração e colocavam um usuário como se fosse um administrador, sabe? Ele tinha Tinha um acesso acesso total, acesso total a livre. tudo o que Uhum. poderia fazer. Então, eu vou ter uma funcionalidade para integrar fazer uma integração, que nem aquele exemplo que a gente trouxe, para, sei lá, consultar a data de nascimento. Aquele sistema só precisaria consultar a data de Só nascimento disso. do meu cliente. Só que eu dei tanto acesso para ele que ele consegue, inclusive, excluir o meu cliente da base. Bah, Entendeu? total. Então, assim, o poder tá na tua mão e aí a gente tem que ir avaliando cada caso. O poder está nas perguntas, né? A gente Total. entender aquele cenário, o que que precisa, né? Quais são as operações necessárias, que dados eles precisam acessar para a gente conseguir fazer uma configuração adequada que não exponha dados desnecessários Total. mesmo. E quais são os maiores desafios, assim, os desafios mais comuns quando a gente vai implementar uma integração? Uhum. E Tá. além dessa. Um desafio comum, pelo que eu tô vendo, é eu ter pelo menos essa clareza de que dado eu preciso entregar. Uhum. Me parece um desafio bem comum, assim. Sim. Cara, porque normalmente é aquela coisa, a gente vive num mundo ali, eu vou fazer o login numa plataforma nova, daí eu só dou ali acesso ao Google, ali, o meu e-mail do Google, fazer login com o Google. E ali eu tô dando acesso a um monte de dado meu, né? Um monte de dado meu. Sim. E a gente, é aquela coisa, tem que conectar com a API de uma integração do sistema, o sistema vai lá e pede, não, eu quero ADM, tu só dá o ok e foi. Sim. E já tá com aquele fluxo todo Uhum. integrado ali, né? Uhum. Então, um dos desafios me parece esse, assim, esse de Total. ter consciência de que dado tu tá entregando pra essa integração. Cheguei a gaguejar aqui no meio da... Trava-língua. Não, total, faz todo sentido e, inclusive, ele é o mais significativo, porque essa etapa, ela tá mais no início do processo, então quanto mais no início a gente é assertivo, melhor é o resultado no Sim, final, total. né? Já começar bem, já. Exatamente. Então, essa questão das perguntas e entender muito bem o contexto, o fluxo de negócio, quais são as premissas, os requisitos, são essenciais para uma boa integração. Um outro desafio, eu acho que é essa do crescimento, de mudar de uma empresa que tem muitas ferramentas, eu vou chamar de prateleira, tá? Uhum. Eu conecto um produto a outro produto e ele vai se comunicando, vai integrando, e no momento em que eu preciso, a minha empresa demanda, o crescimento da minha empresa demanda eu ter um time de tecnologia interno Uhum. para essa questão das camadas de integração e etc. Para um time que olha só para as integrações, ele monitora, vê se está tudo fluindo da forma correta, ele analisa os logs, ele faz as boas práticas de integração. Então isso é um desafio que daí a gente fala muito isso num contexto de transformação digital, sabe? Que a gente vai trazendo maturidade tecnológica de processos, de frameworks e de tecnologias dentro da empresa. E isso precisa, eu vejo muito com muita relevância de que isso precisa ter o devido engajamento
das lideranças, porque eu vejo muito empresas assim onde diretoria e etc, eles não querem ter um time de TI interno, eles não querem uma empresa que faturamento bilionário, muito grande, empresa que demanda muita complexidade, demanda bastante, muita complexidade e requisitos mais sofisticados ali, uma prática mais sofisticadas de integração, e às vezes eles não querem investir, né? Ver como um custo, um gasto. Porém, isso, assim, ao longo do tempo se mostra um tiro no pé, porque daí em algum momento essa estrutura, essa integração do jeito que ela está desenhada, ela vai vir contra o teu negócio, daqui a pouco gerando prejuízos, né? Então, essa parte da liderança e de quem, da alta diretoria e gestão da empresa, eles precisam ter esse olhar de tecnologia como um investimento, de que em algum momento eles vão ter que olhar para isso e olhar como um Sim, investimento olhar mesmo, né? com que a empresa precisa profissionalizar essa parte também. Exatamente. Total. E quais são, na tua opinião, Ariel, os setores de negócios que mais se beneficiam com as integrações? Assim, na minha opinião, todos eles precisam em algum momento e vão gerar benefícios, tá? Uhum. Integração é algo que é necessário. Quando no momento que nem a gente fala assim, é difícil tu ter um sistema que faça tudo. Né? Um sistema que vai dar conta de tudo. A gente vê que a especialização, o nicho, ele é importante, né? Porque se eu tenho uma ferramenta que atende tudo, ela vai ser muito generalista, né? Uhum. Então a gente não vai conseguir, daqui a pouco ela vai ter algum cenário que ela não vai se encaixar no meu contexto, na minha necessidade. Então, cara, eu nunca vi uma empresa que só tem um sistema. Então a integração ela é mandatória. Para quem quer continuar crescendo, evoluindo, gerando mais resultados, gerando mais performance. Então, o que eu vejo assim é, cara, o setor que está mais sobrecarregado provavelmente é o que está mais demandando de uma integração nesse momento, sabe? Isso vai te dar sinergia, vai te dar melhor, uma acuracidade melhor, assim, ou uma. Não sei se o termo é repetitividade, mas é conseguir executar a mesma coisa com menos falhas, né? De forma mais performática mesmo. Então, vai acabar gerando sinergia, vai acabar gerando otimização de performance nos teus setores, que vai, consequentemente, inevitavelmente, ele vai gerar resultado para tua empresa. Então, eu vejo todos os setores, todos os segmentos vão ter necessidades de integração. Alguns exemplos, a gente, até nos próprios, na nossa própria carteira de clientes, a gente consegue ver isso. Por exemplo, a gente tem uma variedade muito grande de segmentos. A gente tem clientes de varejo, de pisos, cerâmicas, etc. Clientes do agro. A gente tem clientes que são assessoria de marketing. A gente tem clientes que são portos, né? É um porto. Eu não sei como é que é serviços portuários, né? Portuário, portuário. A gente tem, cara, empresas do setor financeiro e todas têm integrações, todas precisam de automações. Sim, Então, e de diferentes complexidades, sim. né, de integrações e automações também. E teve alguma que, assim, ó, pô, a partir de uma integração ela passou a ter um resultado bem expressivo em função da integração. Tem, cara, até no próprio case que a gente tá em vias de entregar, tá? Aham, Vou te dizer assim, o resultado esperado já é muito grande, mas é na própria V4, tá? aham. A gente tá com a V4 Company, né? A gente tá atuando aí com eles. E qual é a ideia? Qual é o objetivo, né, desse projeto que a gente tá tocando? É eles conseguirem expandir o Salesforce para toda a rede de franquias, né? Uhum, Então, eles têm o Salesforce na matriz deles hoje, que eles utilizam os processos, e isso já está altamente integrado total. com o Google, que é o Workspace deles para agendamentos, para várias outras funcionalidades, até armazenamento de arquivos, etc., com a ferramenta de telefonia para fazer a ligação e etc. Então ele já está altamente integrado. E aí a gente está fazendo agora essa expansão para todas as franquias, também com integrações, foram necessárias fazer diversas integrações para a franquia. Imagina, no momento que tu tinha 300 pessoas, sei lá, não sei exatamente quantas pessoas tem na matriz ali.
utilizando o Salesforce já todo integrado, já estava gerando muito valor. No momento que tu expande para franquia, tá falando de 3, 4 mil pessoas, é 10 Total. vezes esse tamanho. Então, eles já estão com uma expectativa muito legal, assim, desse MVP que a gente está fazendo. A gente está fazendo um MVP com um funil simples de venda Uhum. para o setor comercial, para as franquias começarem a fazer operação de vendas lá na ponta usando o Salesforce. Então, a expectativa é, assim, eu não tenho números e tudo mais, a gente depois até possa ver com o cliente a gente conseguindo fazer o rollout, trazer esses números também para a gente pode fazer daqui a pouco um case aprofundado, né, Show, sobre isso. show. Mas a expectativa, assim, é de destravar mesmo, desbloquear muita receita para a empresa, assim, Show. sabe? De ter performance. Porque imagina, tu tá hoje num formato centralizado e tu vai descentralizar isso e mantendo os processos e o padrão, né? Que é a Total, total. automatização e a integração provê. Sim, porque é que, na verdade, a falta de integração e de conexão acaba gerando um gargalo, né? Uhum, E aí não tem como tu. É, é um cenário de guerra, né? sim. É um ponto só se atacando ali ou tu espalhar um É. país inteiro atacando, né? E foi legal também tu falar de cenário de guerra, que eu lembrei de outro case de um cliente nosso, que é a Stara, do Aham, agro. aham. Aí eu tô falando de uma agência de marketing e eu passei pro agro agora. Sim, total. Ah, Que inclusive desbloqueou bem o Salesforce. O stand deles lá na Expo Inter tava sensacional. Era um é, ginásio o stand. show de bola. Não, o pessoal é grande, né, na Expo Inter Tava lá. E a muito bonito, empresa, muito bonito. ela é bem conhecida aqui no Rio Grande do Sul, né, mas talvez no Brasil, aí o pessoal que tá nos escutando talvez nem nunca tenha ouvido falar da Stara. Mas ela é muito representativa no agro do Brasil, aí é uma empresa muito grande É. mesmo. Não sei se é a maior, uma das maiores, Cara, eu mas acho que é ela é... uma das maiores. Se é. for depender de stand, era uma das maiores. Já dá pra medir pelo stand, né? Aham. E não é nenhum stand, é quase um evento Né? Total, dentro era um do ginásio o evento. negócio. Não... Mas eles tinham uma iniciativa do BNDES para liberar crédito pro agro ali para financiamento. Uhum, Eu não lembro em detalhes, mas e aí foi uma integração, tá? E o que que acontecia? A Stara, ela fazia essas solicitações de crédito ali para os seus clientes mediante o BNDES para aprovação, e isso era todo um processo manual. Então, em uhum. relação à concorrência deles, eles estavam perdendo muito o market share deles ali, a oportunidade, eles estavam deixando muito dinheiro na mesa e deixando para os concorrentes, pior ainda, né? Total. Então, a gente fez um projeto ali bem objetivo, bem focado nessa integração, fazer a integração com as APIs ali do BNDES, para que de forma integrada e automatizada eles conseguissem solicitar esse crédito para aprovação ali das máquinas agrícolas da Stara, né, o financiamento das máquinas. E depois eu acho que a gente até pode aprofundar nesses cases de integração, trazer case V4, case Uhum. Stara, a gente pode aprofundar mais. Né, mas não tenho os números ali, mas o feedback que eu tive, porque eu não estava muito envolvido no projeto, foi um líder técnico nosso que tocou ele, mas ele falou que o pessoal já está conseguindo gerar muitos pedidos lá, o feedback do projeto está sendo sensacional e de que eles estão conseguindo atacar uma fatia e gerar coletar alguns milhões aí de crédito para financiamento das máquinas ali. Então é um Show. case bem legal também e são bem segmentos bem distintos onde a integração gerou muito valor em pouco tempo. E isso a Total. gente está falando de menos de 2 meses, assim, sabe? Legal, De legal. projeto. Oriel, e quais são as tendências, assim, as mais recentes de integração de software com Salesforce? Eu acho que isso está bem ligado com o que a gente vem falando aqui ao longo do episódio sobre essa questão do crescimento e a disciplina de integrações, né? Em algum momento a empresa começa a crescer e eu preciso ter um time técnico aqui dentro. Então eu acho que vai muito nisso, assim, tem muitas empresas para empresas mais digitalizadas, mais tecnológicas, isso é o que eu tô falando já é bem o feijão com arroz, é o que eles conhecem, assim, sabe? Mas eu vejo que na realidade das empresas brasileiras ainda tem muita empresa que não tá nesse nível ainda, sabe? Olhar para a transformação digital mesmo. Então, por exemplo, empresas ainda que utilizam muito
transação de dados entre planilhas, que não tá olhando uma empresa com um porte gigantesco, que tem diversos sistemas, integrações, eles não têm ainda um time, um núcleo de tecnologia na sua empresa, para olhar com as melhores práticas de integração entre microserviços, integração entre sistemas, mensageria e esses conceitos mais técnicos que a gente fala, que daí é de comunicação síncrona e assíncrona, que nem a gente falou. Então, toda essa disciplina, isso daí é todo um conceito, é toda uma disciplina bem complexa, né, de integração entre sistemas, e isso, conforme a empresa vai crescendo, o negócio vai demandando disso, assim, sabe? Então, eu acho que ainda essa parte de transformação digital, de microserviços, de sistemas em nuvem, né, computação na nuvem, isso é o que as empresas têm que estar olhando para conseguir escalar o seu negócio, para conseguir ter flexibilidade na evolução dos sistemas, para não ter um alto nível de dependência e acoplamento de sistemas, que no final isso vai gerar em prejuízo. Todos esses jabás técnicos aqui que eu estou trazendo é para dizer que vai influenciar no teu bolso. Total, isso vai doer em algum momento. Essa bola de neve vai impactar no teu bolso. Sim. Inclusive, a próxima pergunta ali que eu ia te fazer é quais são os custos envolvidos na implementação e manutenção das integrações. Boa. E, eventualmente, também a redução de custos que podem vir a ter, né? É difícil de mensurar isso, porque os problemas podem ser inúmeros, né? Então, por exemplo, essa questão das integrações e duplicidade de dados, que é uma consequência de não ter a disciplina bem adequada ali, isso pode gerar uma estagnação estratégica do teu negócio, né? Que nem a gente estava vendo num case que a gente falou um tempo atrás também, de duplicidade de dados, onde o nosso cliente ele não conseguia avançar projetos estratégicos para melhorar receita e satisfação dos clientes, por conta desse problema de duplicidade de dados. Como que a gente mensura isso? O quanto eu deixei na mesa? É difícil, né? Mas é significativo. Era uma dor, tanto que a empresa toda olhou para esse projeto e vamos andar com esse projeto, vamos entregar esse projeto, porque isso daqui é uma pedra no nosso sapato aqui que não está deixando a gente crescer. Total. Outras questões, assim, integrações que não mal elaboradas, mal construídas, podem ocasionar em perda de dados, pode ocasionar em perdas na tua operação, pausas, né? Interrompimento da tua operação, o quanto tu deixar de operar, quanto que isso custa para tua operação. Também talvez seja imensurável. Eu acho que são os maiores riscos, na verdade, são esses, né? Exato. A gente não... o que eu percebo, assim, de quando a gente conversa, o que eu percebo que o que realmente custa é começar errado. Isso é que realmente custa. Quase todos os cases que a gente conversa aqui... Deixa eu só... Puta, parou de gravar lá de novo. Mas enfim, vai ficar a câmera pra ti. Quase todos os cases que a gente conversa aqui são cases de... onde vocês tiveram que chegar para curar uma doença que surgiu na hora que começou, né? Que na hora que integrou o sistema, na hora da implementação do Salesforce, ou então na hora da integração com inúmeros sistemas ali junto com o Salesforce, só que naquele momento ali não teve uma organização e nenhum pensamento de futuro, né? Que isso poderia... Cara, se a gente integrar mal isso daqui, com o crescimento lá na frente, isso daqui vai dar um problema para nós. E aí, a gente, como empresarialmente falando, dinheiro saindo pelo ralo é um sangramento dentro da tua empresa. E aí... quando vocês chegam lá é porque essa empresa tá com uma hemorragia. Ela tá sangrando de alguma forma ali e vocês chegam lá para resolver esse sangramento ali naquele momento, né? Então, quando eu penso ali em custo, quando bate na minha cabeça que custo, eu acho... A gente nunca entende qual é o custo de não fazer uma integração sadia. Né? Essa integração sadia eu acho que é o menor custo que tu pode ter de tudo que a gente conversa aqui. Eu percebo que é isso, assim. Porque quando a gente tá falando de uma empresa de grande porte, a falta da integração sadia é milhões saindo do caixa, né? Qualquer parafuso que tu aperta ali e otimiza no processo, ou um sangramento que tu estanca, as cifras são representativas, né, no final das contas. Não, e qualquer economia dentro de uma empresa dessa são milhões de lucro, né?
É um negócio absurdo, assim. E além disso, às vezes também a gente fala, às vezes parece que é muito erro, né? A gente foca muito, parece que é muito, desenhei errado, implementei errado, mas também não é só o erro, porque a empresa tá em constante mutação, né? Porque as necessidades de uma empresa de 20 colaboradores são uma. As necessidades de uma empresa de 80, de 100, de 2.000, 5.000, 10.000 são outras. E ao longo da jornada a gente vai mudando isso também. E aí essas mudanças também precisam ser bem planejadas para que não se gerem esses problemas aí. Então, acho que tanto lá na concepção quanto nas mudanças ao longo do tempo também é determinante tu pensar da forma, assim, óbvio, o estado da arte a gente não vai chegar, mas, assim, pensar em todas as variáveis e a gente conseguir fazer as perguntas certas e saber qual o caminho mais correto para aquela tua necessidade, né? Total. E tem mais alguma coisa que tu acha que é importante a gente tocar nessa parte de integração e como a integração pode mudar o jogo de uma empresa? Eu acho que é isso aí, né? Eu acho que a gente Se conseguiu aprofundou aprofundar bem até. muito hoje, né? Foram pontos bem interessantes. A gente teve alguns pontos técnicos ali, mas que eu acho que a gente não precisou aprofundar tanto no técnico, mas conseguir trazer bem da disciplina ali, de trazer essa consciência para a galera sobre a importância das integrações, né? Perfeito. E o quanto de benefício isso vai gerar e o quanto de prejuízo não vai evitar, né? No Total, futuro que tu total. tenha pensado bem essa Perfeito. disciplina aí. E se alguém quer fazer uma consulta contigo, Ariel, para saber se, cara, eu posso melhorar aqui o sistema da minha empresa, tem alguma, daqui a pouco, cara, eu tô sentindo que eu poderia estar indo melhor ou existe um sangramento aqui, como é que faz para entrar em contato contigo? Boa. O mais rápido possível. Boa, isso aí é uma coisa que é importante. Se já detectou o problema, já é uma dor, o quanto antes a gente resolver, melhor. Então, assim, a gente tá aí nas redes sociais, né? srconsulting.io. Nosso site é srconsult.io, pode entrar em contato por lá, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn também, e o meu Instagram é o Ariel Salesforce também, e no LinkedIn Ariel Dornelles. A gente pode bater um papo, a gente gosta de prestar um serviço de diagnóstico, normalmente nesses cenários, para entender a saúde da org, do Salesforce, do nosso cliente, e os pontos de contato, as integrações, onde o Salesforce está no meio ali contextualizado, para a gente ver como que isso está sendo feito e se está da forma correta, se está atendendo às demandas e como que a gente pode fazer um plano de ação mesmo para a gente ir corrigindo mesmo, adaptando para a real necessidade dos negócios. Perfeito, perfeito. Então, se tu quer destravar o Salesforce na tua empresa, entra lá em contato com a Ariel. E é importante também, se tu tá passando por algum problema ou tem alguma dúvida no Salesforce na tua empresa, deixar um comentário para nós, enviar de repente até no próprio Instagram lá do Ariel, ou Ariel Salesforce, para a gente poder comentar e debater aqui em um dos episódios do Destravando o Salesforce. Gostou desse episódio? Já deixa o like, já se inscreve aqui no canal do YouTube. Se tá no teu streamer favorito aí, já clica lá em favoritar esse podcast, que a gente tá trazendo bastante, pelo menos um episódio aí por semana por enquanto. Quem sabe um dia a gente aumenta esse fluxo aí de trabalho. Então, quem sabe a gente conecta alguma automação aqui e aumenta o fluxo. Boa. Perfeito. Vambora, então, um abração e até o próximo episódio. Boa, valeu.